Porque loba precisa de espaço para correr. Você já sentiu que toda vez que você vai fazer alguma coisa, seja no seu profissional, na tua carreira, no seu relacionamento, mas alguma coisa que você sabe que vai mudar a sua vida, aí de repente bate aquele sono, bate aquele desânimo, bate a vontade de zero, mínima, de ir lá se arrumar, passar um batom. Ah, mas eu não gosto de maquiagem. Ah, mas eu não vou colocar essa roupa, eu vou ficar o dia inteiro em casa. E aí você fica lá toda descabelada, não sai daquele sofá, passa o dia inteiro assistindo ali um Netflix ou rolando aquele negocinho e não faz nada daquilo que você sabe que você precisava fazer para sair dessa situação e realizar aquele sonho, aquele desejo que você tem, seja no teu profissional, seja nos seus relacionamentos, enfim, seja você com você mesma, na sua saúde, às vezes você quer ter um corpo mais bonito e você sabe que você precisa levantar a bunda do sofá e ir lá fazer exercício, aí a gente arruma mil desculpas, né? É desculpa pra tudo. E não faz o que precisa fazer. E aí, para contribuir com esse seu desânimo, essa sua procrastinação, as pessoas ao seu redor dizem: ai, mas é assim mesmo, né? É mais fácil, né? Por que você não se contenta com o que você tem? Não tá bom aí no seu furor de, né? Fica aí. Loba maravilhosa, você está pronta para colocar o seu brilho no mundo? Eu sou a Bia Viana e aqui você está no podcast Louva Deusa, o espaço onde eu guio você na reconexão com a sua própria força, para que você encontre a liberdade de ser você mesma e coloque o seu brilho no mundo. Sem o medo de desagradar outras pessoas também, né? Mas principalmente porque eu sempre falo isso e eu tenho isso muito fortemente no meu coração. Mas nós não estamos aqui de passagem. A gente tem um propósito. E se você não está cumprindo com o teu propósito, esse cansaço que você já sente, ele não vai diminuir. Para que um dia você levante daí, ele vai aumentar. Porque é como o galho de uma árvore, quando ele não está mais sendo útil para aquela árvore, ela simplesmente para de mandar nutrientes para ele, ele seca e morre. E é isso que acontece com a gente quando a gente não está colocando o nosso brilho no mundo, quando a gente não está cumprindo com o nosso papel, exercendo o nosso propósito. Você fica cada vez mais desarrumada, cada vez mais desanimada, cada vez mais esculachada. O seu brilho ele vai se apagando, a sua pele vai ficando opaca. Você não sente mais aquela motivação, aquela empolgação para ir para a vida, para fazer o que você precisa fazer. E aí eu quero contar para vocês a história de uma menina que ela tinha exatamente isso, sabe? Ela tinha muitos desejos, ela tinha sonhos, ela tinha vontades, assim, principalmente de empreender, mas ela passava o dia inteiro deitada no sofá, às vezes assistindo um Netflix, comendo uma pipoca, e a desculpa dela é que, ah, não, amanhã eu faço, ou eu vou esperar, sei lá, um anjo cair do céu, eu vou esperar o momento certo, quando eu terminar aquele curso, quando eu terminar aquele livro, quando eu receber aquele dinheiro, quando sei lá o que acontecer na minha vida, eu vou criar vergonha na minha cara e eu vou colocar o meu brilho no mundo. E essa menina ficou ali, ó, anos naquele sofá. E a vida dela só mudou porque, graças a deusa, a vida mandou para ela um outro ser humano que empurrou ela à força a sair daquela posição. E assim a vida foi caminhando e começou uma outra energia a fluir através daquela mulher, que agora já não era uma menina. Essa história que eu tô contando para vocês é a minha história. Eu já fui essa mulher. E. Ai, gente, me emocionei. Chega a me emocionar. Mas eu tinha, assim, um desejo muito grande, sabe? De fazer muitas coisas. Mas eu simplesmente não acreditava que um dia eu seria capaz de fazer essas coisas.
Porque eu mesma olhava para mim e dizia para mim que eu não conseguiria, que eu não era capaz. Quando eu precisava fazer algo de importante, que eu sabia que ia me aproximar daquilo que eu queria, eu ia lá e procrastinava. E eu segui assim por muito tempo, até que eu tive um filho. E uma coisa é um fato. Quando a gente tem um filho, e se você tem um filho, você ainda não acessou isso, então, pelo amor de Deus, está na hora de você acessar. E se você não tem filho, você também pode acessar isso, porque ter um filho não é o único meio da gente acessar essa potência. Mas o fato de você ser capaz de gestar, de parir, de nutrir uma criança, porque de acho você acha que você não é capaz de fazer qualquer outra coisa. E você não precisa ter tido um filho para acreditar nisso que eu tô falando. Porque você tá num corpo, mulher. E a gente tem uma força infinita dentro de nós. Só que enquanto a gente não cria vergonha na nossa cara e toma uma decisão de mudar o rumo da nossa vida, não pelo nosso marido, não pelos nossos filhos, não pelos nossos amigos, não pelos nossos pais, que são desculpas que a gente arruma, né? Ai, vou mudar pelo fulano de tal. Gente, ninguém muda por ninguém. Enquanto você não tomar a decisão de mudar, porque você é merecedora, a sua vida não vai mudar. Os seus sonhos, eles não vão acontecer. O seu desejo de construir a carreira naquela determinada área, daquela determinada forma, ele não vai acontecer. O sonho de fazer aquela viagem, ou de ter aquele corpo, de se alimentar de tal forma, nada disso acontece se você não tomar uma decisão. Antes de você agir, você precisa decidir. E é uma decisão interna, onde você coloca como prioridade agora a realização daquele desejo, daquele sonho. É minha prioridade agora ter o meu próprio negócio. É minha prioridade agora cuidar da minha saúde. A minha prioridade agora sou eu. E se eu estiver bem, eu posso então me relacionar com outras pessoas e contribuir com a vida dessas pessoas. Mas enquanto você tá aí, toda descabelada, toda desarrumada, desanimada, se apagando cada vez mais, procrastinando o que você sabe que você precisa fazer, adiando decisões importantes, se alimentando mal, sedentária, você acha que alguma coisa vai mudar na tua vida? Não vai mudar. Não vai mudar. E a gente tem marcos na nossa vida que vão acontecendo em determinados momentos, onde a vida te coloca ali ou uma oportunidade para você mudar, ou ela te aperta com tanta força que ou você muda ou você muda. Assim foi para mim quando meu filho nasceu. Porque o porpério para mim foi esse marco. Foi esse aperto, aonde a vida não me perguntou, você quer ou você não quer. A vida me apertou, me espremeu como um limão. Até a última gota, para que eu saísse daquela posição. Aquela posição medíocre. De uma pessoa que tinha ali muitos desejos, muitos sonhos, mas que não fazia por onde. Não ia atrás. Ai, mas eu não gosto, Bia, de me maquiar. Você acha que eu gosto? Eu não gosto, não. E eu falo isso para muitas mulheres. Eu não gosto, mas eu me maquio todos os dias antes de vir aqui gravar o podcast para vocês. Por que que eu faço isso? Porque eu sei que é importante eu trazer essa imagem aqui para você e que é isso que vai trazer para você combustível para você se movimentar, porque assim foram outras mulheres na minha vida. E se a gente forma essa corrente e uma começa a alimentar a outra, a nutrir a outra, a gente vai ganhando força. A gente vai se nutrindo, compartilhando a nossa força. É um combustível que nós temos a capacidade de distribuir para cada uma, para cada mulher que a gente encontra na nossa vida. E enquanto você tá aí apagada, você não tá dentro dessa corrente. Ou se você tá aqui me ouvindo, você tá entrando para essa corrente. Mas a gente tá aqui é com um propósito. E é muito importante que a gente lembre disso, principalmente nesses momentos
aonde bate esse desânimo, esse apagamento, sabe? Antes de eu continuar aqui esse assunto, eu quero fazer um convite muito especial para vocês, agora eu quero anunciar, né? Primeiro eu vou anunciar que eu estou oficialmente encerrando os meus atendimentos com astrologia e com o tarô. E eu estou abrindo as portas para um novo ciclo se manifestar. E eu quero convidar você a vir comigo para este novo ciclo. Então eu estou convidando você para vir participar de uma comunidade aberta e gratuita no WhatsApp, onde eu vou estar enviando às segundas, quartas e quintas exercícios práticos para você colocar o seu brilho no mundo. Porque eu não quero que você fique só aqui me ouvindo, 20 minutos falando, 15 minutos falando. Eu quero que você pratique. Eu quero que você, de fato, mude a sua vida. Coloque o seu brilho no mundo. Vai fazer o que você tem vontade de fazer. Vai ser você mesma. Eu quero que você tome para você essa força. Então eu te convido a vir participar dessa comunidade. Se você sente o chamado, se conecta comigo. O link ele vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Bom, e aí outra coisa assim que eu quero trazer para vocês em conexão com tudo isso, porque muitas vezes um movimento importante que a gente faz para se reconectar com esse brilho, porque quando a gente tá ali desanimada, você ouve essas palavras que eu tô te falando aqui, e elas estão entrando de alguma forma no teu coração, na sua mente, alguma transformação você vai viver, de alguma forma. Mas existe um momento onde não adianta a gente só se motivar, a gente precisa sustentar, porque o desânimo vai bater. Mas essa sustentação, e a gente vai ter o exercício prático de como fazer isso, vai ser lá na comunidade, não vai ser aqui, mas eu quero te falar que essa sustentação, ela vai acontecer quando você estiver alinhada com a sua ancestralidade. Parece que não tem nada a ver, mas no começo do vídeo eu dei aqui para vocês o exemplo de uma árvore. Uma árvore, quando ela tem ali um galho que não está mais funcionando, esse galho seca e morre. E vai chegar um momento onde todos nós vamos passar por isso, por essa transformação de um corpo para outro, né? Mas se isso está acontecendo com você neste momento, enquanto você está ali, seus 30, 40, 50 anos, então existe um outro processo de alinhamento interno que precisa acontecer. Porque boa parte da força que a gente recebe, ela vem de dentro. Mas esse de dentro, ele não é uma força individual. Aqui eu falei para vocês sobre a corrente, de que uma compartilha com a outra, uma entrega para a outra e uma inspira a outra. E a gente vai se motivando, a gente vai se dando combustível. Mas essa força, ela vem de um lugar mais profundo. Isso ficou muito marcado para mim quando o meu avô faleceu, sabe? Porque boa parte da força que a gente recebe na nossa vida, se não toda essa força, ela vem da nossa ancestralidade. Então o caminho não é pra gente romper. Ai, eu vou romper com os meus ancestrais e vou fazer completamente diferente. É óbvio que a gente não vai repetir os erros, né? Questão de inteligência. Mas você vai honrar aquelas pessoas que estiveram ali antes de você, para que você possa seguir a tua jornada em paz. Porque às vezes hoje, muito do que está te sugando é porque você não está em conexão, em alinhamento com essas pessoas que vieram antes de você. E aí você precisa fazer esse exercício de se alinhar, de reverenciar, de agradecer, começando pelos seus pais, porque pai e mãe são os nossos primeiros altares, os seus avós, os seus bisavós, os seus tataravós, e essa galera que já esteve aqui antes de você, abrindo caminho para que você estivesse aqui. E eu hoje trouxe esse vídeo, eu tinha proposto uma outra coisa para trazer aqui, mas foi isso que saiu, então tá tudo certo, era isso que vocês precisaram receber. Mas a gente coloca de fato nosso brilho no mundo
quando a gente está em alinhamento, principalmente com a nossa ancestralidade, porque são as nossas raízes. E tendo as nossas raízes bem ancoradas, agora sim, essa árvore ela pode começar a sua jornada, o seu desenvolvimento, o seu crescimento, para que mais para frente ela também dê frutos. Então é deste lugar que a gente começa. Se você está nessa posição aqui, então hoje o meu convite para você é esse: olhar para suas raízes. E se você quer receber exercícios práticos para fazer isso e muito mais, para você colocar o seu brilho no mundo, vem comigo para a comunidade. É isso, e eu espero vocês aqui amanhã, às 8 horas da manhã, para a gente tomar o nosso cafezinho juntas e se reconectar com a nossa própria força. Um abraço em você, loba maravilhosa, e até o próximo.